Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Resenha Med e hoje estaremos abordando o assunto vascularização da cabeça e pescoço, certo? A gente vai abordar tanto o sistema arterial quanto o sistema venoso. Para começar, vamos falar do sistema arterial. O sistema de irrigação da cabeça e do pescoço vai começar com a artéria carótida comum, certo? E é importante entender que existem diferenças entre a artéria carótida comum direita e a artéria carótida comum esquerda. Bom, a artéria carótida comum direita ela vai se originar do tronco bracocefálico, ela vai ascender lateralmente a traqueia e não vai emitir ramos cervicais, ou seja, não vai nutrir o pescoço propriamente dito, e vai se bifurcar ao nível de C4. Já, por outra mão, a artéria carótida comum esquerda vai emergir diretamente do arco aórtico e vai ter esse trajeto similar à artéria carótida comum direita, certo? Bom, a respeito dessa bifurcação, ela vai ocorrer ao nível da borda superior da cartilagem tireoide, certo? Como eu já disse, a nível da quarta vértebra cervical. Vai ser um local de grande importância clínica, certo? Porque vai passar justamente esses vasos de grande calibre e vasos de extrema importância na hora de uma avaliação do pescoço, certo? Bom, mas ela vai se bifurcar. E como ela vai se bifurcar, ela deve gerar outros dois vasos. E esses dois vasos são justamente a artéria carótida interna, ou seja, a artéria carótida comum vai se dividir em interna e externa. E a carótida interna, ela não vai emitir ramos do pescoço, ou seja, ela não vai nutrir o pescoço propriamente dito. Entretanto, ela vai entrar pelo crânio através do canal carotídeo, ou seja, ela vai ser responsável pela irrigação do cérebro, além dos nossos olhos, da nossa fronte e de porções do diencéfalo através de suas divisões terminais. Ou seja, ela vai ser, como o nome já diz, ela é interna, então ela vai irrigar a parte interna da cabeça, certo? Além disso, nós temos outra importantíssima artéria, a artéria carótida externa. A artéria carótida externa, ela vai ser responsável por irrigar estruturas externas do crânio, da face e do pescoço, certo? Através de 8 ramos principais que eu vou estar abordando no próximo slide, certo? Ela vai ascender anteromedialmente. O que isso significa? Significa que ela vai estar anterior e medial em relação à artéria carótida interna, certo? E seus ramos vão se dividir em 3 grandes grupos: anterior, posterior e terminal. Vamos lá. Não é tão difícil quanto parece, certo? Eu sei que são muitos ramos, mas tem um macetezinho para decorar e vai ficar tudo mais fácil, certo? Bom, o primeiro macete é você saber que o nome da artéria vai ser justamente a área responsável pela irrigação e pela nutrição dela. Então vamos lá. A artéria tireoide superior, ela vai irrigar o quê? A tireoide, a parte superior da tireoide. A artéria lingual vai irrigar o quê? A língua. A artéria facial vai irrigar o quê? A face. A artéria occipital vai irrigar o quê? A parte occipital da cabeça, a parte do osso occipital, a parte da nuca, certo? Essa parte pontudinha da cabeça aqui atrás. A artéria auricular vem de ouvido. Então ela vai irrigar o quê? O ouvido, padrão auricular. A artéria maxilar vai irrigar também, vai irrigar a maxila, vai irrigar a cavidade nasal, os seios paranasais, os dentes, as meninges. E a artéria temporal superficial, que ela deve irrigar a parte das têmporas. Então, o nome delas já vai sugerir o que é que elas vão nutrir. Então, não é necessário assim, decorar, a occipital, quais as partes. Não, você já vai ter que saber como é que ela vai irrigar só pelo nome delas. Então, a anatomia vai te ajudar em relação a isso, certo? E além delas, nós temos também a artéria faringe ascendente. Ela vai irrigar a faringe, certo? Que não coube nesse slide, infelizmente. Mas enfim, vamos começar do zero. A artéria carótida superior, ela vai ser o primeiro ramo da artéria carótida externa. Ela vai descer em direção ao polo superior da glândula tireoide. Ou seja, ela vai descer. Ela não vai seguir o trajeto para cima. Ela vai dar um jotinha e vai descer. Ela vai irrigar a laringe também, através do ramo laringe superior. E continuando, a artéria lingual, como já diz, vai irrigar a língua em toda a extensão, vai penetrar os músculos dela. Vai ser essencial para o procedimento cirúrgico na cavidade oral, certo? Então você deve se atentar a isso, caso você for um cirurgião. Bom, a artéria facial, ela vai ter um trajeto muito tortuoso, ela vai cruzar a borda inferior da mandíbula, vai de forma anterior ao músculo masseter, onde seu pulso pode ser palpado. Eu vou falando aqui, mas eu já vou mostrar no aplicativo todas, umas 6, né, porque o aplicativo só tem 6 artérias dessas, certo? A artéria occipital, como o nome já disse, ela vai para a borda inferior do ventre posterior do músculo digástrico. Ela vai irrigar a região posterior do couro cabeludo e a musculatura cervical profunda, ou seja, essa parte da pontinha da sua cabeça aqui atrás, certo?
Já a artéria auricular posterior, ela vai ser posterior à orelha, ou seja, ela vai estar atrás da orelha. Ela vai suprir o pavilhão auricular, a região mastoide e porções adjacentes do couro cabeludo, ou seja, porções adjacentes à sua orelha, certo? Ela vai ser responsável pela irrigação dessas partes. Além disso, nós temos a artéria maxilar, que vai ser o maior ramo da artéria carótida externa. Ela vai penetrar profundamente na fossa temporal e vai emitir inúmeros ramos para essas cavidades que eu já citei anteriormente. E por último, graças a Deus, a gente vai ter a artéria temporal superficial, que vai ser, como o nome já diz, o ramo terminal mais superficial e vai ascender anteriormente à orelha, sendo palpável na região temporal, ou seja, logo após o foramezinho da orelha, após esse buraquinho da orelha, se você colocar seu dedo, você consegue sentir um pulso, certo? Então você consegue sentir esse pulso na região temporal. Vai ser um importante marco para a biópsia na arterite de estélos gigantes, certo? E para decorar isso, eu criei, minha autoria, um mnemônico muito importante chamado Tio Francisco levou flores ontem, a Maria transou, certo? E aqui está, mnemônico para decorar os ramos da artéria carótida externa. Tio Francisco levou flores ontem, a Maria transou. Tio, tireoide superior. Francisco, facial. Levou, artéria lingual. Flores, artéria faringe ascendente. Ontem, occipital. A, auricular posterior. Maxilar, vem de Maria. Transona, temporal superficial. E isso aqui não é à toa, tá seguindo uma regra. Vai da parte anterior até a parte posterior terminal. Ou seja, vai da parte da frente até a parte de trás. Então a gente vai ter os ramos anteriores representados em vermelho, os ramos mediais, o ramo medial, que só é um, que é a faringe ascendente, os ramos posteriores representados nessa cor mais vinho, mais roxo, e os ramos terminais representados por essa cor verde. Então, mais uma vez, cada letra representa uma artéria, e essas artérias são divididas em ramos, que são responsáveis, são ramos da artéria carótida externa. Mais uma vez, só para ficar na cabeça. Tio Francisco levou flores, ontem a Maria transou. Tireoide superior, facial, lingual, faringe ascendente, occipital, auricular, maxilar e temporal superficial. Tio Francisco levou flores ontem a Maria transou. Perfeito? Eu sei que isso aqui é muito genial e eu agradeço todos os elogios que vão ser referidos à minha pessoa. Agora, mostrando de forma visual como ocorrem essas bifurcações e essas divisões de ramos, como eu já disse, tudo vai começar a partir da artéria carótida comum. E ela vai se dividir de forma diferente e ela vai ter origens diferentes no lado direito e no lado esquerdo do corpo. No lado direito do corpo, sendo que essa é a visão da pessoa, certo? Ela vai se originar do tronco braquiocefálico, como eu já disse. Já no lado esquerdo, ela vai se originar diretamente do arco aórtico, artéria carótida comum. A artéria carótida comum, ao nível da quarta vértebra cervical, ela vai se bifurcar em artéria carótida externa e artéria carótida interna. A artéria carótida interna, por sua vez, vai entrar no crânio através do canal carótico ou canal carotídeo, que está localizado no osso temporal. Quando ela entrar, ela vai emitir ramos muito importantes, muito conhecidos, como a artéria oftálmica, a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria comunicante posterior. A artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior vão ser muito importantes para a formação do polígono de Willis, que irei falar posteriormente. Agora, falando da artéria carótida externa, como eu citei nesse aplicativo, nós não temos todas os ramos delas, mas eu vou tentar mostrar de forma didática, certo? Está aqui a artéria carótida externa, que se bifurcou da artéria carótida comum e gerou 8 ramos, mas nesse só estão demonstrados 6. Nós temos a artéria tireoide superior, a artéria lingual, a artéria facial, a artéria faríngea ascendente, a artéria occipital e a artéria auricular posterior. Mais uma vez, mais devagar. Nós temos a artéria tireoide superior, que vai nutrir a tireoide. Nós temos a artéria lingual, que vai nutrir a língua e seus músculos. Nós temos a artéria facial, que vai nutrir a face. Nós temos a artéria auricular posterior, a artéria occipital e a artéria faringe ascendente. Continuando nesse estudo, como eu falei, nós temos o polígono de Willis, que é importantíssimo para entender como é que funciona a dinâmica do processo arterial, dessa irrigação arterial da nossa cabeça, certo? O polígono de Willis ele vai ser uma anastomose arterial vital
na base do encéfalo e vai formar um circuito redundante que vai garantir o suprimento sanguíneo cerebral contínuo e equilibrado. A sua principal função é proteger o cérebro contra a isquemia, promovendo rotas alternativas de fluxo sanguíneo, caso uma dessas artérias principais seja comprometida, certo? Ou seja, ele vai formar um complexo, um circuito importantíssimo para promover a manutenção dessa circulação arterial no cérebro, entendeu? Para manter essa circulação estável. E aí, para entender como é que esse polígono funciona, a gente tem que entender as principais artérias, os principais vasos que constituem ele. E não há segredo, certo? A gente vai ter as artérias cerebrais, artérias comunicantes e a artéria basilar. As artérias cerebrais vão se dividir em três: cerebral média, posterior e anterior. Como o nome já sugere, se a gente tem algo anterior, a gente tem que ter algo posterior. E entre eles vai ter uma média. Então, a artéria cerebral anterior vai ser responsável pela irrigação da porção medial do lobo frontal e parietal. A média vai ser a maior parte dos hemisférios cerebrais. E a artéria posterior vai fornecer sangue aos lobos occipital e temporal inferior. E para comunicar elas, nós temos as artérias comunicantes, como o nome já sugere. Ela conecta a artéria comunicante anterior, como o nome também já indica, ela vai conectar as duas artérias cerebrais anteriores, formando a parte anterior desse polígono, desse círculo. Posteriormente, nós temos artérias comunicantes posteriores, que vão ligar as quatro outras artérias, certo? As artérias cerebrais médias e posteriores, completando esse polígono. Se a anterior ligou as artérias anteriores, a posterior vai ligar as artérias restantes, as cerebrais posteriores e artérias cerebrais médias. Além delas, nós temos a artéria basilar, que vai originar as artérias cerebrais posteriores, vai ser um ponto de conexão importante com a circulação posterior. Ela vai originar também da junção das duas artérias vertebrais. Mas qual é, me diga uma relação clínica importante a respeito desse polígono de Willis? Digo sim, filho. A importante relação com os acidentes vasculares cerebrais, mais conhecidos como AVCs. A integridade, como eu já citei antes desse polígono, é crucial na prevenção do AVC e na recuperação pós-evento. Uma vez que esse ciclo, que esse polígono fornece nutrição, se a gente não tiver uma manutenção física desse mecanismo, como é que nosso cérebro vai conseguir se nutrir de forma eficaz? Então, justamente nisso que a má formação dele ou a má manutenção dele podem produzir AVCs, certo? E até no processo de recuperação desse evento é importante ter esse polígono é, essencial para fornecer caminhos alternativos do sangue, para ele conseguir chegar em áreas importantes do cérebro. Bom, aqui está o circuito de Willis representado através do aplicativo Anatomy Learning. Aqui estão as artérias cerebrais anteriores, do lado direito e do lado esquerdo, as artérias cerebrais médias e as artérias cerebrais posteriores. Anteriores, médias, posteriores. Entre elas, entre a artéria cerebral anterior, nós temos a artéria comunicante anterior, e ligando a artéria cerebral média com a artéria cerebral posterior, nós temos as artérias comunicantes posteriores, para fechar esse polígono. Além disso, nós temos a artéria basilar. Como eu disse, ela vem das duas artérias vertebrais, elas se unem e formam a artéria basilar. E aqui está também a artéria, artéria carótida externa, que dá origem a todos esses ramos. E é este o polígono de Willis, uma das mais lindas artes de Deus no corpo humano. Agora, falando da irrigação do pescoço, nós temos principalmente as artérias tireoidianas. Para entender isso, a gente tem que separá-las em três: as artérias tireoidianas superiores e as artérias tireoidiana inferior. A principal diferença entre elas vai ser a área de irrigação e a origem. A artéria tireoidiana superior ela vai ter origem na artéria carótida externa e vai irrigar o polo superior da glândula tireoide, laringe e músculos adjacentes. A artéria tireoide inferior vai ter origem no tronco tireocervical, que pertence à artéria subclava, e vai irrigar o polo inferior da tireoide e paratireoides, as glândulas paratireoides. Outra relação importante é que ela vai ter uma diferença a respeito da relação de seu nervo, do nervo que passa adjacente a elas, certo? Enquanto a tireoide superior vai ter relação com o nervo laríngeo superior, a tireoide inferior vai ter relação com o nervo laríngeo recorrente. Nervo laríngeo recorrente, tireoide inferior, nervo laríngeo superior,
com a tireoide superior. Na verdade, nós temos a artéria tireoidiana íngua, e ela vai ter uma origem variável, pode ser tanto do arco aórtico em algumas pessoas, como no tronco baracocefálico. Agora eu vou mostrar de forma visual como é que as artérias elas têm origem e aplicação. Certo? Bom, aqui está a artéria tireoide superior. Como é possível perceber na imagem, ela é ramo direto da artéria carótida externa. Artéria carótida externa. Artéria carótida externa. Meti o ramo artéria tireoide superior, que irriga a parte superior da glândula tireoide. Já a artéria tireoide inferior vem do tronco tireocervical, pertencente à artéria subclave. Está representado aqui na imagem. Artéria tireoide inferior, que vai nutrir a parte inferior da tireoide, a glândula paratireoide e as adjacências. Falando agora do sistema venoso, da drenagem venosa da cabeça e pescoço, nós vamos citar esse esquema aqui. Vão ter seios venosos na dura mater, ou seja, vão ser seios venosos com calibre grande e vão coletar sangue venoso intracraniano, ou seja, na parte de dentro do nosso cérebro, dentro da nossa cabeça, e vão se dividir em seios sagitários importantes. Vamos ter os seios sagitários superiores, transversos e sigmoides, que vão convergir para drenar nas veias jugulares internas. A veia jugular interna, as veias jugulares, elas vão caminhar com as artérias carótidas. A veia jugular interna vai ser a principal via de drenagem encefálica. Ela vai se originar no fórame jugular, como coordenação do seu sigmoide, como eu acabei de comentar, o seu sigmoide transverso e superior, eles vão convergir para drenar as veias jugulares. E a veia jugular interna vai se originar no fórame jugular, como continuação desse seu sigmoide. Ela vai descer lateralmente a artéria carótida, elas vão dar juntinhas, formando a veia braquiocefálica a unir-se com a veia subclave, ou seja, ela vai desembocar na veia braquiocefálica a unir-se com a veia subclave. Já as veias jugulares externas e a anterior, a jugular externa vai drenar a face e o couro cabeludo, ou seja, uma vai drenar o encéfalo e a outra vai drenar a face e o couro cabeludo. Vai ser superficial e ela vai ser superficial ao músculo externo cleidomastoide. A jugular anterior, que é mais variável, trata-se às vezes como variação anatômica, vai drenar as estruturas anteriores do pescoço e tanto a externa quanto a anterior vão se desembocar na veia subclave. Uma relevância clínica importante é que a via jugular interna é frequentemente utilizada para o acesso venoso central, monitorização hemodinâmica e administração de medicamentos. Isso eu vou tratar daqui a 2 slides. Estão aqui representados os seios da dura mater: seio sagital superior, seio sagital inferior, seio sigmoide, certo? Principalmente, dá para perceber através do fórame jugular que o seio sigmoide vai desembocar na veia jugular interna. Tá meio bagunçado, mas não tem o que fazer. O seio sigmoide vai drenar tudo e, através dele, nós vamos ter a passagem da veia jugular interna pelo forame jugular. Vamos dar essa continuidade, mais uma vez. O seio sigmoide, veia jugular, passando pelo forame jugular. E a veia jugular interna, por sua vez, vai desembocar no tronco, na veia braquiocefálica. Agora vamos falar de uma partezinha muito chatinha, mas é muito importante a gente saber. E são os trígonos do pescoço, porque o pescoço é uma área de alto risco, uma área que não aceita erros, e é muito importante você saber a geografia dessa região para você tratar ela, certo? Vamos lá. Vão ser divididos em 2 trígonos, certo? O trígono anterior e o trígono posterior. Os limites desse trígono, como eu vou mostrar aqui nesse slide, a gente vai ter o trígono cervical anterior e o trígono cervical posterior. Os limites desse trígono anterior vai ser a linha média do pescoço, a borda anterior do músculo esternocleidomastoide e o limite superior vai ser a mandíbula. Nessa figura dá para perceber justamente o trígono cervical anterior, representado aqui, e o trígono cervical posterior, representado aqui. Vamos lá. Bom, mas quais são as divisões do trígono anterior? Nós temos a trígono submandibular, ou suprioide, que vai conter a glândula submandibular, a artéria facial e nervo hipoglosso. Vamos ter também o trígono carotídeo, como o nome já sugere, vai abrigar a bifurcação carotídea,
Além disso, a via jugular interna, o nervo vago e a alça cervical. O trígono muscular, que vai conter os músculos infra-tireoide, glândula tireoide, paratireoide. Nós vamos ter, por último, o trígono submentaniano, que vai conter os linfonodos submentanianos e pequenas veias. Os mais importantes aqui, na minha opinião, são esses dois. Trígono carotídeo e trígono muscular. Mas claro, se você for cirurgião, você tem que saber tudo isso, cabo a rabo. E aqui estão os trígonos principais: trígono carótido, trígono muscular, trígono submandibular, trígono mental ou submentaniano. Bom, partindo agora para o trígono posterior, nós temos seus limites: anterior, posterior e inferior. Como é um trígono, ele tem 3 lados. A borda posterior do músculo esternocleidomastoide vai ser seu limite anterior. Já o limite posterior vai ser a borda anterior do músculo trapézio e o seu limite inferior vai ser o terço médio da clavícula, que vai estar demonstrado aqui. Aqui está o trígono occipital ou trígono anterior. A clavícula aqui, representada bem aqui, parece certinho aqui. Aqui a gente vai ter a parte anterior do músculo trapézio e a parte posterior do músculo esternocleidomastoide. Vai formar justamente esse trígono occipital ou trígono posterior. E qual o conteúdo, né? O conteúdo vai ser um conteúdo importantíssimo para o nosso corpo, principalmente para o nosso braço, certo? Para o nosso membro superior. A gente vai ter o plexo braquial, que vai emergir dos escalênios, né? Do trígono escalênico. O nervo acessório, importante para todo o corpo, e o nervo frênico, que vai ser responsável pela inervação do diafragma, certo? Além disso, temos a artéria subclava, uma parte dela, e a veia jugular externa, ou seja, o conteúdo do trígono occipital ou trígono posterior do pescoço vão ser plexo braquial, nervo acessório, o nervo frênico, a artéria subclava e a veia jugular externa, além dos linfonodos cervicais posteriores. Por último, nós temos 3 correlações clínicas que eu quis colocar aqui, que são importantíssimas a respeito dessa região do pescoço. Vamos começar a respeito do pulso carotídeo, que eu acho que é um dos pulsos mais famosos para você estar aferindo, certo? Ele vai ser palpável na borda anterior do músculo esternocleidomastoide, como dá para ver aqui, certo? Vai ser mais lateral em relação à tireoide, em relação a essa cartilagemzinha do pescoço, que a galera chama de gogó, certo? Ele vai ser essencial para a avaliação hemodinâmica, ou seja, se o sangue está chegando, se ele está tendo você está conseguindo percorrer de forma correta, né, nossa parte do corpo. Existe uma observação importante, mas que na prática às vezes não é muito bem elaborada, que não se deve palpar as ambas carótidas simultaneamente, né? Porque se o sangue for barrado, se estiver perdendo com muita força e estiver impedindo a chegada do sangue, a pessoa pode ter um caso de síncope, certo? Bom, a segunda relação clínica que eu quis esclarecer aqui é justamente a aterosclerose carotídea, certo? O que é isso? A aterosclerose vai ser a formação de placas ateroscleróticas na bifurcação carotídea, devido ao fluxo sanguíneo turbulento. Essas estenoses, elas significam um aumento no risco de AVC, uma vez que a gente vai ter essas placas se formando, que é um local propenso a se formar essas placas. A pessoa pode desenvolver, ou vai ter um risco maior de desenvolver um AVC, certo? Um acidente vascular cerebral. Por último, nós temos a punção da veia vestibular. Como eu já disse anteriormente, é um acesso venoso central muito comum. Vai ser frequentemente vai ser guiado por ultrassom para reduzir complicações, mas na hora do aperto, né, às vezes não tem esse ultrassom para ajudar. Ele vai ser usado também para administrar rapidamente grandes volumes de medicamento, líquidos ou sangue, para monitoramento, certo? Ou seja, é um acesso importantíssimo que acredito que todo profissional da saúde deve saber fazer para estar dando o suporte necessário para a vida da pessoa. Bom, acho que foi isso. Essa aula foi bem mais longa que as outras, mas é importantíssimo entender a região do pescoço para procedimentos cirúrgicos, para entender como é que funciona a dinâmica da irrigação e da drenagem da nossa cabeça e do nosso pescoço. Muito obrigado, galera, e fiquem com Deus.